Algumas propostas nunca deveriam ser ditas em voz alta, especialmente não na frente de 1000 guerreiros armados que poderiam acabar com sua vida antes do próximo respiro. Mas Donovan Pritchard ficou parado no centro daquele acampamento Apache, cercado por mais cavalos e armas do que podia contar, e fez uma proposta que transformou o ar do deserto em gelo e 1000 cavalos, toda a sua fortuna, seu legado, seu orgulho, tudo o que havia construído em 3 décadas de sangue e suor, por uma noite com a esposa de outro homem em seu rancho. As palavras penderam no ar como uma forca. O silêncio que se seguiu foi do tipo que precede misericórdia ou massacre. E o que tornou tudo pior, o que fez cada guerreiro apertar suas armas com mais força, foi que Donovan sabia exatamente de quem ela era esposa, Kali, o homem que nunca havia perdido uma negociação, o homem que nunca havia perdoado um insulto, o homem cujos olhos agora queimavam com algo muito mais perigoso que raiva. Mas antes de descobrir o que aconteceu naquele acampamento tenso, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo agora. Eu adoro saber de onde vocês são. E se você curte histórias intensas do Velho Oeste sobre sacrifício, redenção e escolhas impossíveis, se inscreve no canal e ativa o sininho porque você não vai querer perder o que vem por aí. Bora para essa história! O desespero de um pai. 3 dias antes, Donovan havia sido dono do maior rancho de cavalos em 5 territórios. Ele tinha homens que o temiam, rivais que o invejavam e uma reputação que abria portas desde os postos de comércio até a mansão do governador. Mas nada disso importava mais. Seu filho estava morrendo. O garoto tinha no máximo 14 dias, de acordo com o médico que havia cavalgado 200 quilômetros apenas para entregar aquela sentença. Algum tipo de febre que queimava de dentro para fora, tornando a pele de seu filho cinza e seus olhos vazios. Nenhum remédio a tocava. Nenhuma oração parecia alcançá-la. O médico havia visto isso uma vez antes em um acampamento de mineração perto das terras ruins, e todos os infectados haviam morrido gritando. Donovan havia passado 2 semanas caçando cada curandeiro, cada homem da medicina, cada médico viajante ao alcance de uma cavalgada. A maioria pegou seu dinheiro e falhou. Alguns pegaram seu dinheiro e fugiram. Um velho comerciante finalmente lhe disse a verdade sobre o uísque em uma sala dos fundos que cheirava a tabaco e desespero. Havia uma pessoa que poderia saber como parar aquela febre. Uma mulher que havia aprendido cura dos modos antigos, antes dos assentamentos, antes dos tratados. Ela vivia com os Apache agora. Ela era casada com o líder deles. E seu nome era Naira. Donovan conhecia aquele nome. Ele havia tentado esquecê-lo por 7 anos, mas algumas coisas se gravam fundo demais para serem apagadas. Naira havia sido parte de uma pequena banda Apache que costumava comercializar pacificamente perto de seu rancho. Naquela época, quando ele era mais jovem, mais faminto e mais estúpido sobre o que importava, houve uma disputa sobre direitos de água. Um confronto que ficou alto. Ameaças de ambos os lados. Então o rifle de alguém disparou e de repente havia corpos na terra e fumaça no ar. E os homens de Donovan estavam queimando tendas para cobrir seus rastros. O delegado territorial chamou isso de legítima defesa e fechou a investigação em 1 semana. Mas Donovan lembrava da mulher que havia olhado para ele através das chamas, segurando uma criança ferida, seus olhos prometendo que esta dívida venceria algum dia. Aquela mulher era Naira. E agora ela era a única pessoa que podia salvar seu filho. Então Donovan cavalgou para o território Apache sozinho, desarmado exceto por um pedaço de papel que delineava sua proposta. Ele esperava ser morto na fronteira. Em vez disso, guerreiros o escoltaram diretamente até Kali. O líder sentava em seu cavalo como se tivesse sido esculpido do próprio deserto. E ao lado dele sentava Naira, observando Donovan com reconhecimento e algo que parecia quase satisfação. Atrás deles, centenas de cavalos se moviam ao vento, e centenas de guerreiros esperavam para ver o que o homem branco queria tão desesperadamente a ponto de caminhar na boca da morte para pedir. Kali ouviu a proposta sem expressão. 1000 cavalos por uma noite com sua esposa. As palavras pareciam ácido na boca de Donovan, mas ele as disse de qualquer maneira porque a febre de seu filho estava queimando mais forte a cada hora, e tempo era algo que ele não tinha mais. O silêncio se estendeu. Guerreiros se mexeram. Cavalos bateram os cascos. A mão de Naira descansava no braço de seu marido como se estivesse segurando de algo inevitável.
Kali finalmente falou, sua voz carregando através do acampamento com o peso de alguém que nunca havia precisado levantá-la. Você cavalgou até aqui para me insultar na frente do meu povo? Para oferecer cavalos por uma noite com minha esposa como se ela fosse propriedade a ser negociada? A garganta de Donovan estava seca como areia, mas ele se forçou a manter o olhar do homem e falar a verdade completa. Estou pedindo que ela venha ao meu rancho por uma noite para salvar meu filho, que está morrendo de uma febre que nenhum médico consegue curar. Me disseram que só ela tem o conhecimento para pará-la. A clarificação não fez nada para aliviar a tensão. Se alguma coisa, piorou. A expressão de Kali escureceu. Você quer que minha esposa deixe nosso povo, que cavalgue sozinha até seu rancho, que entre na casa do homem que queimou sua aldeia, e você acredita que 1000 cavalos tornam isso aceitável? As palavras atingiram como golpes físicos porque eram todas verdade. Atrás de Kali, um guerreiro levantou seu rifle. Outros o seguiram. O momento se equilibrou no fio de uma lâmina. E Naira ainda não havia falado uma única palavra. A verdade revelada. Naira desmontou e caminhou em direção a Donovan enquanto cada guerreiro observava. Quando ela parou a 1 metro dele, falou em inglês mais claro que a maioria dos homens que ele conhecia. Você se lembra da minha filha? O peito de Donovan apertou. Ele lembrava de uma criança agarrada à perna de Naira enquanto chamas consumiam tudo ao redor delas. Ela morreu 2 dias depois que seus homens queimaram nossas tendas. Da febre que vem quando o corpo respira muita fumaça e os pulmões se enchem de fluido. A voz de Naira permaneceu nivelada, mas seus olhos eram facas. Essa é a mesma febre que seu filho tem agora. As palavras atingiram como pedras. Kali falou antes que Donovan pudesse responder. Então você entende o que está pedindo. Você quer que a mulher cuja filha você ajudou a matar salve sua criança. E você acredita que uma noite é tempo suficiente para fazer isso. Donovan sentiu a armadilha se fechando, mas não tinha escolha exceto caminhar para dentro dela. Me disseram que ela tem conhecimento que pode curá-lo. Estou oferecendo tudo que possuo por essa chance. Naira deu um passo mais perto. Você foi informado corretamente. Eu tenho esse conhecimento. Mas você não entende nada sobre como a cura funciona. Ela gesticulou para os guerreiros ao redor deles. Esses homens acham que você veio aqui para me comprar por uma noite como se eu fosse uma posse. Mas mesmo que sua oferta fosse genuína, mesmo que você realmente só queira que eu cure seu filho, uma noite não é suficiente. A declaração pairou no ar. O desespero de Donovan deve ter aparecido em seu rosto porque Naira continuou sem misericórdia. O remédio requer plantas que crescem no alto país, a 1 dia de cavalgada ao norte. Elas devem ser colhidas frescas, preparadas com precisão. Um erro na colheita ou preparação e o remédio se torna veneno. O tratamento em si leva 3 dias de doses cuidadosamente cronometradas. Ela fez uma pausa, deixando entender a impossibilidade. Então sua oferta de 1000 cavalos por uma noite não tem sentido. Até eu cavalgar até seu rancho, coletar as plantas, prepará-las e tratar seu filho adequadamente. Pelo menos 7 dias se passariam. Talvez mais. Donovan sentiu o chão se deslocando sob ele. 7 dias. Seu filho poderia não ter 7 dias. E mesmo que o garoto sobrevivesse tanto tempo, pedir a esta mulher para passar uma semana em seu rancho, cercada por seus homens, no lugar onde ele havia planejado o ataque que matou sua filha, e estava pedindo algo que nenhuma quantidade de cavalos poderia comprar. Então me ensine, as palavras saíram antes que ele as pensasse completamente. Me ensine a coletar as plantas, a prepará-las, a administrar o tratamento. Eu farei isso sozinho. Naira o estudou com uma expressão que poderia ter sido surpresa ou desprezo. Você acha que conhecimento passado através de gerações pode ser aprendido em uma conversa? Que você pode simplesmente ser informado do que fazer e então fazê-lo corretamente? Ela olhou para Kali. Algo não dito passando entre eles. Então olhou de volta para Donovan. Se eu te ensinar, não será rápido. Você precisará cavalgar comigo até o alto país. Passar dias aprendendo a identificar as plantas certas e rejeitar as venenosas. Aprender como colhê-las sem destruir seu remédio. Aprender métodos de preparação onde o menor erro mata ao invés de curar. Ela deu um passo mais perto, seus olhos fixos nos dele. E você estará sozinho comigo. À minha mercê.
confiando que eu não simplesmente te levo para o deserto e te deixo morrer. A alternativa que ela apresentou era de alguma forma mais aterrorizante que a proposta original. Pelo menos se ela viesse ao seu rancho, ele estaria em território familiar, cercado por seus homens. Mas cavalgar ao norte com ela, sozinho em território que não conhecia, completamente dependente de alguém cuja filha ele havia ajudado a matar, e isso estava pedindo para colocar sua vida nas mãos dela enquanto seu filho morria lentamente em casa. Os olhos de Kali brilharam com satisfação fria. Então você oferece 1000 cavalos por uma noite com minha esposa em seu rancho. Mas o que você realmente precisa é algo muito mais difícil. Você precisa que ela concorde em te ensinar. Você precisa que eu permita que minha esposa cavalgue para o deserto sozinha com o homem que destruiu sua família. Você precisa de 7 dias onde você está indefeso e ela detém todo o poder. E você precisa confiar que quando retornar, o conhecimento que ganhou será suficiente para salvar seu filho antes que ele morra. O sol batia forte. Tudo em Donovan gritava que isso era impossível, que o risco era grande demais, que deveria encontrar outra maneira. Mas não havia outra maneira. Seu filho estava morrendo, e esta mulher detinha o único conhecimento que podia salvá-lo. Eu aceito, ele disse, e as palavras pareceram dar um passo de um penhasco. O que for necessário. 7 dias sozinho. À mercê dela. Eu aceito. Kali olhou para sua esposa. Ela acenou uma vez, afiado e final. Ele se virou de volta para Donovan com olhos que podiam congelar fogo. Amanhã de manhã, traga os cavalos para provar que sua oferta é real. Então você cavalga ao norte com minha esposa. Sozinho. Se você machucá-la, seu filho morre e você morre gritando. Se você falhar em aprender o que ela ensina, seu filho morre. Se você tentar fugir, nós te encontraremos. Ele se inclinou para a frente em sua cela, sua voz caindo para um sussurro mortal. A única maneira de seu filho viver é se você se submeter completamente a alguém que você uma vez tentou destruir. O sacrifício. Os guerreiros abaixaram seus rifles. Não em boas-vindas. Em compreensão de que a morte estava vindo de uma maneira ou de outra. Donovan cavalgou de volta para seu rancho através de uma escuridão que parecia mais pesada que qualquer que ele havia conhecido. A conversa com seu capataz foi exatamente como esperado. Você quer dar cada cavalo que possuímos para os Apache? Por quê? Marcos havia trabalhado no rancho por 15 anos, e seu rosto mostrava a cada ano daquela lealdade. Pela vida do meu filho, Donovan respondeu. Marcos olhou para ele como se tivesse enlouquecido. O garoto está morrendo de qualquer maneira. O médico disse. Então você dá esses cavalos e não temos nada. Sem animais de reprodução, sem mercadorias para troca, sem maneira de recuperar. Os outros homens reunidos no alojamento acenaram em concordância. Eles tinham famílias também. Empregos que dependiam do rancho sobreviver. Donovan queria gritar que eles não entendiam, que seu filho tinha 14 anos e estava queimando por dentro, e que nenhuma quantidade de cavalos importava se o garoto estivesse morto. Mas ele também sabia que Marcos estava certo sobre a matemática disso. 1000 cavalos representavam tudo. O rancho seria destruído. Metade dos homens precisaria encontrar trabalho em outro lugar. Os que ficassem passariam anos reconstruindo o que Donovan estava prestes a negociar. Não estou pedindo permissão, Donovan disse baixinho. Estou dizendo o que vou fazer. Qualquer homem que quiser sair depois que os cavalos se forem, eu escrevo uma referência e não guardarei rancor. A sala permaneceu em silêncio. Homens se mexeram. Alguém cuspiu suco de tabaco em uma lata. Finalmente, Marcos acenou uma vez, afiado e zangado, mas acenou. Vamos ajudá-lo a reunir eles. Mas não espere que a gente finja que isso faz sentido. Ao amanhecer, 1000 cavalos estavam em um rebanho massivo que levou 6 homens para controlar. O filho de Donovan jazia em sua cama no andar de cima, a febre ardente mal consciente, enquanto sua mãe sentava ao lado dele com um pano molhado e orações que estavam começando a soar como despedidas. Donovan ajoelhou ao lado da cama e tocou a testa de seu filho. O calor era como tocar um fogão. Vou consertar isso, ele disse. Os olhos de seu filho abriram brevemente, sem foco e vítreos. Não me deixe. As palavras eram mal um sussurro. A garganta de Donovan se fechou em volta da promessa que queria fazer, mas não podia garantir. Em vez disso, ele disse.
Estou trazendo remédio. Remédio de verdade. Você aguenta até eu voltar. Ele não mencionou para onde estava indo ou com quem estava cavalgando. Sua esposa nunca permitiria se soubesse. A cavalgada até o acampamento Apache levou 3 horas porque o rebanho se movia lentamente. Quando Donovan chegou, Kali estava esperando com 30 guerreiros e uma expressão que não revelava nada. Eles passaram 2 horas contando cavalos, verificando marcas, certificando-se de que Donovan não havia tentado enganar, incluindo animais velhos ou doentes. Quando terminaram, Kali falou em Apache para seus homens, e eles começaram a separar o rebanho com uma eficiência que falava de vidas inteiras em torno de cavalos. Naira apareceu em uma égua cinza, carregando suprimentos em bolsas de couro que pareciam gastas de anos de uso. Ela usava roupas de viagem e seu cabelo estava trançado apertado. Quando ela cavalgou passando por Kali, ela tocou sua mão brevemente, e Donovan viu algo passar entre eles que fez seu peito doer. Confiança. Parceria. O tipo de coisa que ele e sua esposa costumavam ter antes que a dor começasse a construir paredes entre eles. Cavalgamos agora, Naira disse sem olhar para Donovan. As plantas são frescas apenas em certos dias. Já perdemos tempo porque você precisava reunir seus cavalos. Ela chutou sua égua para frente sem esperar. Donovan seguiu. Atrás dele, ele ouviu a voz de Kali dando ordens em Apache. Ele não precisava de uma tradução para entender a mensagem. Se Donovan não retornasse sua esposa em segurança, haveria um acerto de contas que faria os 1000 cavalos parecerem misericórdia. A lição da humildade. Eles cavalgaram ao norte para o alto país, onde o ar rareava e a paisagem se tornava rochosa. Naira permaneceu 50 pés à frente, nunca diminuindo para deixá-lo alcançar, nunca olhando para trás para ver se ele seguia. Depois de 6 horas, quando o sol estava diretamente acima e o calor bruxuleava das pedras, ela finalmente parou ao lado de um riacho estreito. Donovan desmontou, pernas doendo e boca seca como areia. Naira não ofereceu água ou conversa. Em vez disso, ela apontou para uma planta crescendo perto da margem do riacho. Folhas pequenas, flores roxas, raízes que se espalhavam como dedos sob a superfície. Isso é o que salva seu filho. Ou o mata. Depende de quão bem você escuta. A planta parecia inofensiva, quase delicada. Mas as mãos de Naira se moviam ao redor dela com o cuidado de alguém manuseando uma arma carregada. As raízes são o que importa. Mas apenas a camada externa da raiz. Vá fundo demais e você colhe veneno ao invés de remédio. Ela demonstrou com uma pequena faca, descascando a terra com movimentos tão precisos que pareciam rituais. Donovan ajoelhou ao lado dela, observando. O sol batia em seu pescoço e suor pingava em seus olhos, mas ele não se moveu. A vida de seu filho dependia de memorizar cada detalhe, cada ângulo da faca, cada movimento de suas mãos. A febre que você chama de doença pulmonar acontece quando o corpo respira fumaça por muito tempo. Os pulmões ficam inflamados. Eles se enchem de fluido. A pessoa se afoga de dentro para fora. A voz de Naira permaneceu plana. Clínica. Como se não estivesse descrevendo exatamente como sua filha havia morrido. Seus médicos tentam drenar o fluido. Às vezes funciona. Geralmente o paciente morre de qualquer maneira porque eles tratam o sintoma, não a causa. Ela cortou a raiz livre e a segurou. Fibras brancas finas pendiam da ponta como pequenos fios. Esta raiz acalma a inflamação. Deixa os pulmões se curarem. Mas o tempo importa. Cedo demais e não faz nada. Tarde demais e o dano é permanente. Donovan a observou separar as raízes, selecionando algumas e descartando outras baseadas em critérios que ele não conseguia identificar. Como você sabe quais? Naira olhou para ele com algo que poderia ter sido desprezo. Olhando. Aprendendo. Passando anos entendendo plantas ao invés de assumir que tudo importante pode ser comprado ou tomado à força. As palavras picaram. Mas Donovan não disse nada. Ela estava certa. Ele havia passado sua vida acreditando que dinheiro e músculo podiam resolver qualquer problema. Que conhecimento era algo que você contratava pessoas para ter enquanto você tomava as decisões reais. Agora seu filho estava morrendo por causa dessa arrogância. Os próximos 3 dias seguiram um padrão que moeu Donovan até nada. Naira encontraria uma planta e explicaria seu propósito. Então ela o faria encontrar 10 espécimes mais idênticos sem sua ajuda.
Na maioria das vezes ele falhava. Trazia a planta errada, ou a colhia incorretamente. Cada falha significava começar de novo. Aprender novamente. Observá-la demonstrar com uma paciência que de alguma forma parecia mais cruel que raiva. No quarto dia, suas mãos estavam cortadas de espinhos, suas costas doíam de ajoelhar e sua mente estava tão cheia de nomes de plantas e métodos de preparação que ele sonhava com raízes, folhas e tempo. Você está aprendendo devagar demais, Naira disse enquanto montavam acampamento naquela noite. Seu filho tem talvez 10 dias restantes. Levará 2 dias para você cavalgar para casa. Isso deixa 3 dias para preparar e administrar o remédio. Se você cometer um erro, ele morre. As mãos de Donovan tremiam enquanto tentava acender um fogo. O sílex continuava escorregando. Seus dedos não obedeciam. Finalmente, Naira pegou o sílex dele e tinha chamas em 30 segundos. Ela não zombou dele por isso, o que de alguma forma tornou pior. Eles comeram carne seca em silêncio enquanto o fogo crepitava. Donovan queria perguntar se ela achava que ele realmente poderia fazer isso, se ela acreditava que seu filho tinha uma chance. Mas ele tinha medo da resposta. Por que você está realmente me ajudando? A pergunta saiu antes que ele pudesse pará-la. Naira encarou o fogo por um longo tempo. Não estou ajudando você. Estou ajudando um garoto que não fez nada de errado exceto nascer de um covarde. A palavra caiu como um tapa. Mas Donovan não argumentou. Quando seus homens queimaram nossas tendas, eu tive uma escolha. Eu poderia deixar o ódio me consumir. Deixar a necessidade de vingança envenenar tudo. Ou eu poderia decidir que a morte de uma criança era suficiente. Que eu não deixaria seu filho morrer apenas para equilibrar escalas que nunca podem ser equilibradas. Ela olhou para ele diretamente. Minha filha se foi. Nada atrás de volta. Não seus cavalos. Não seu sofrimento. Nem mesmo a morte de seu filho. Então eu faço uma escolha diferente. Eu te ensino como salvá-lo. E talvez se você aprender alguma coisa com isso, você para de ser o tipo de homem que queima aldeias e chama isso de proteção. O fogo estalou. Em algum lugar na escuridão, um coiote chamou. Donovan percebeu que seu rosto estava molhado e ele não tinha certeza de quando havia começado a chorar. Sinto muito, ele disse, e as palavras pareciam tentar esvaziar o oceano com uma xícara. Insuficiente. Patético. Mas tudo que ele tinha. Naira acenou uma vez. Amanhã colhemos as plantas finais. Então eu te ensino a preparação. Você praticará 3 vezes. Se você falhar todas as 3, eu volto para meu marido e você vai para casa assistir seu filho morrer. Se você tiver sucesso mesmo uma vez, talvez ele tenha uma chance. Ela se deitou perto do fogo e virou as costas para ele. Durma um pouco. Amanhã decide tudo. O teste final. O amanhecer chegou frio e impiedoso. Naira já havia colhido as plantas finais quando Donovan acordou, e elas estavam arranjadas em uma pedra plana como peças de um quebra-cabeça que ele deveria resolver. Primeira tentativa, ela disse. Me mostre tudo. As mãos de Donovan tremiam enquanto ele separava as raízes. Ele tinha que selecionar a espessura certa. Descascar apenas a camada externa. Remover exatamente o suficiente do núcleo amargo sem ir fundo demais. A faca parecia desajeitada em sua mão. Ele trabalhou lentamente, verificando cada passo contra o que ela havia ensinado, duvidando de cada movimento. Quando terminou, Naira examinou seu trabalho em silêncio que se estendeu até seu peito doer. Então ela varreu tudo da pedra. Errado. A peça central está grossa demais. Faria ele vomitar antes que o remédio pudesse funcionar. Tente novamente. A segunda tentativa foi mais rápida, mas não melhor. Ele descascou demais de uma raiz e não o suficiente de outra. As proporções estavam incorretas. Naira não disse nada. Apenas reiniciou a pedra com materiais frescos e recuou. O coração de Donovan martelava contra suas costelas. Uma chance restante. O rosto de seu filho flutuou em sua mente. Febre ardente e confiante. O garoto acreditava que seu pai podia consertar qualquer coisa. Sempre havia acreditado nisso. E Donovan estava prestes a provar que ele estava errado uma última vez. Ele forçou sua respiração a desacelerar,
fez-se lembrar de cada lição não como fatos separados, mas como um único processo fluente. A maneira como as mãos de Naira se moviam. O ângulo da faca. O cheiro das raízes quando cortadas corretamente versus incorretamente. Ele trabalhou metodicamente, verificando nada, confiando na memória muscular que não tinha certeza de ter construído. Quando terminou, suas mãos estavam tremendo tão mal que ele teve que cerrá-las em punhos. Naira estudou o remédio preparado pelo que pareceu uma hora. Ela pegou cada peça, cheirou-as, segurou-as contra a luz. Finalmente, ela embrulhou tudo em um pano e entregou a ele. Isso funcionará. Mal. Se você seguir o resto exatamente. O alívio atingiu Donovan tão forte que seus joelhos dobraram. Ele sentou pesadamente no chão e colocou a cabeça em suas mãos. Por um momento ele não conseguia respirar, não conseguia pensar, só podia sentir o peso dos últimos 5 dias e o conhecimento de que talvez, possivelmente, seu filho tivesse uma chance. Naira agachou ao lado dele. Escute cuidadosamente porque só direi isso uma vez. O remédio precisa ser dado como chá. Ferva a água até borbulhar. Adicione as raízes. Deixe descansar até a água ficar dourada. Não amarela, não marrom. Dourada como mel na luz do sol. Dê a ele uma xícara ao amanhecer, uma ao meio-dia, uma ao pôr do sol. Por 3 dias. Ela fez uma pausa, certificando-se de que ele estava ouvindo. O primeiro dia ele parecerá pior. A febre aumentará. Ele pode ficar delirante. Isso é normal. O remédio está forçando seu corpo a lutar. Não pare. Não entre em pânico. Não deixe sua esposa convencê-lo a buscar um médico que só interferirá. Donovan acenou, memorizando cada palavra. O segundo dia, a febre quebra. Ele suará. Encharcará sua roupa de cama. Sua respiração ficará mais fácil. Mas ele estará fraco. Dê o chá de qualquer maneira. Mantenha-o aquecido. Ela lhe entregou um segundo embrulho. Estas são raízes de reserva caso você derrame o primeiro lote ou o prepare errado em seu pânico. Você não terá uma terceira chance. Eles cavalgaram de volta em direção ao acampamento Apache em silêncio. Donovan manteve os embrulhos de remédio em sua sacola de sela, embrulhados em pano e couro para protegê-los como se fossem mais valiosos que ouro. Por que eram? Quando alcançaram o acampamento, Kali estava esperando. Ele olhou para sua esposa primeiro, verificando por qualquer sinal de dano. Então seus olhos se moveram para Donovan com uma expressão que prometia violência se a resposta estivesse errada. Ele aprendeu, Naira disse simplesmente. Kali acenou uma vez. Então vá. Seu filho tem talvez 6 dias restantes. Você desperdiça mais tempo e o conhecimento não significa nada. Donovan queria agradecer a Naira, queria dizer algo que reconhecesse o que ela havia lhe dado quando ela lhe devia menos que nada. Mas palavras pareciam obscenas diante do que havia passado entre eles. Em vez disso, ele acenou para ela, então para Kali, e virou seu cavalo para o sul. Ele cavalgou duro, empurrou o animal até a borda da resistência e então um pouco mais. Atrás dele, o acampamento Apache desapareceu em poeira e distância. À frente, seu filho estava ou morrendo ou esperando. Tudo agora dependia de se Donovan realmente havia aprendido o que Naira tentou ensinar, e se a misericórdia poderia fluir de um chão encharcado em sangue antigo. A cura ou a condenação. Donovan alcançou o rancho após 2 dias de cavalgada que deixaram tanto ele quanto seu cavalo quase quebrados. O sol estava apenas nascendo quando ele cambaleou pela porta da frente, pernas mal segurando em pé. Sua esposa o encontrou no corredor, olhos vermelhos de chorar e de não dormir. Onde você estava? Sua voz rachou nas bordas. O médico voltou ontem. Ele disse talvez mais 3 dias. Talvez menos. Donovan não perdeu tempo explicando. Ele foi direto para o quarto de seu filho e sentiu seu coração cair em seu estômago. O garoto parecia pior do que quando ele havia partido. Pele cinza como cinzas, respiração superficial e rápida como um pássaro preso. O cheiro de doença enchia o quarto apesar da janela aberta. Eu tenho remédio, Donovan disse. Sua esposa encarou o embrulho de pano em suas mãos. Que remédio? De onde? Ele encontrou seus olhos e viu o momento em que ela entendeu. Não, Donovan. Não. Você foi até eles?
Depois do que aconteceu, sua voz subia com cada palavra. Você confiou sua vida àquelas pessoas? Eles poderiam ter te matado. Eles ainda podem ter envenenado o que quer que seja isso. Donovan passou por ela até a bacia de lavar. Eles tinham toda a razão para deixar nosso filho morrer ou me matar. Mas não o fizeram. E esta é a única chance dele. Ele começou a ferver água enquanto sua esposa ficava na porta, dividida entre fúria e esperança desesperada. Quando a água borbulhou, Donovan adicionou as raízes exatamente como Naira havia mostrado. O cheiro que subiu com o vapor era amargo e terroso. Ele observou a cor mudar de clara para amarelo pálido até o tom dourado de mel e luz do sol. Suas mãos tremiam enquanto ele derramava em uma xícara. Seu filho mal acordou quando Donovan levantou sua cabeça. Beba isso, ele disse suavemente. Tudo. A garganta do garoto trabalhou fracamente. Metade do chá escorreu por seu queixo, mas o suficiente desceu. Donovan baixou a cabeça de seu filho de volta no travesseiro e puxou o cobertor para cima. Sua esposa ficou congelada na porta. O que acontece agora? Donovan sentou na cadeira ao lado da cama. Agora esperamos. E ao meio-dia, dou a ele mais. E ao pôr do sol. Por 3 dias. As horas rastejaram como animais feridos. Marcos veio à porta uma vez, viu a expressão de Donovan e saiu sem falar. Outros homens se reuniram no quintal, conversando em vozes baixas sobre os cavalos que se foram e o rancho que foi destruído e o chefe que havia perdido a cabeça. Ao meio-dia, a febre do garoto havia subido mais alto. Sua pele queimava ao toque e ele se debatia no sono, murmurando palavras que não faziam sentido. A esposa de Donovan agarrou seu braço. Ele está piorando. Precisamos do médico. Precisamos parar isso. Donovan gentilmente removeu sua mão. Naira disse que isso aconteceria. O remédio força o corpo a lutar. Parece pior antes de melhorar. Ele preparou a segunda xícara de chá. Mãos mais firmes agora. Conseguiu colocar a maior parte na garganta de seu filho. A dose do pôr do sol foi igual. Febre furiosa. O garoto delirante chamando por pessoas que não estavam lá. Donovan não dormiu naquela noite, apenas sentou na cadeira e observou o peito de seu filho subir e descer, contando cada respiração como se pudesse ser a última. O segundo dia começou com a febre ainda queimando. A esposa de Donovan havia parado de argumentar, mas a dúvida em seus olhos cortava mais fundo que qualquer palavra. Ele preparou o chá da manhã com movimentos que haviam se tornado automáticos. Certificou-se de que a cor estava certa, a temperatura correta. Conseguiu colocá-lo em seu filho apesar do garoto lutando fracamente contra ele. Marcos apareceu na porta por volta do meio-dia. Alguns dos homens estão indo embora. Levando o pagamento que você deve ir partindo. Achei que você deveria saber. Donovan acenou sem desviar o olhar de seu filho. Dê a eles o que é devido e agradeça por ficarem tanto tempo quanto ficaram. Naquela tarde, algo mudou. A febre começou a cair. Não dramaticamente, não como um milagre, mas grau por grau, a pele do garoto esfriou. Sua respiração se tornou menos frenética. Quando a noite chegou e Donovan deu a terceira dose do dia, os olhos de seu filho abriram brevemente e pareceram realmente vê-lo. Pai. A palavra era mal um sussurro. A garganta de Donovan fechou em volta da resposta. Ele apenas acenou e alisou o cabelo do garoto para trás de sua testa. Sua esposa ficou no canto, mãos pressionadas em sua boca, lágrimas descendo por seu rosto. O garoto caiu de volta no sono, mas parecia diferente agora. Menos como morrer e mais como descanso real. Donovan permitiu a si mesmo a menor medida de esperança. Mas Naira havia dito 3 dias, e eles estavam apenas terminando o segundo. O terceiro dia chegou com luz da manhã que parecia diferente. Mais limpa de alguma forma. Donovan preparou o chá da manhã e o levou para o quarto de seu filho com sua esposa seguindo de perto. O garoto estava acordado. Realmente acordado. Não amei a consciência de sonho febril das últimas semanas. Seus olhos acompanhavam o movimento, e quando ele falou, sua voz era fraca mas clara. Estou com sede. Palavras tão simples. Mas elas atingiram Donovan como um trovão porque significavam que a mente de seu filho estava funcionando novamente. Significava que ele estava consciente o suficiente para sentir sede.
Donovan o ajudou a beber o chá e então trouxe água. Seu filho conseguiu 3 goles antes que a exaustão o puxasse de volta, mas ele estava sorrindo levemente quando o sono o levou. Marcus voltou naquela tarde enquanto Donovan preparava a dose do meio-dia. A maioria dos homens foi embora. 5 ficaram. Provavelmente podemos manter o rancho funcionando com isso se trabalharmos 2 vezes mais. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Donovan. O garoto parece melhor. Donovan acenou, não confiando em sua voz. Marcus continuou. Eu estava errado sobre os cavalos. Sobre te chamar de louco. Se meu filho estivesse morrendo e alguém me dissesse que podia salvá-lo por cada cavalo no território, eu teria feito o mesmo. Ele limpou a garganta asperamente. Vamos reconstruir. Levará mais tempo do que deveria, mas vamos conseguir. A dose do meio-dia desceu mais fácil. O garoto ficou acordado tempo suficiente para perguntar o que havia acontecido. Donovan lhe contou uma versão simplificada, que ele havia estado muito doente, que o remédio veio de pessoas que conheciam métodos antigos de cura. Ele não mencionou os Apache, não mencionou os 1000 cavalos ou os 7 dias no Alto País, ou a mulher cuja filha havia morrido da mesma febre. Esses eram pesos que Donovan carregaria sozinho. Ao pôr do sol, seu filho estava sentado ligeiramente, apoiado em travesseiros, comendo algumas colheradas de caldo. A febre se foi. A cor cinza havia deixado sua pele. Ele parecia exausto e magro, mas vivo de uma maneira que Donovan havia parado de acreditar que era possível. Sua esposa veio até ele naquela noite depois que seu filho havia caído em sono genuíno e repousante. Sinto muito por ter duvidado de você. Donovan balançou a cabeça. Você tinha toda a razão para duvidar. Eu dei tudo o que construímos. Confiei em pessoas que eu havia prejudicado. Por qualquer medida razoável, eu apostei nosso futuro inteiro em algo que não deveria ter funcionado. Ela tocou seu rosto gentilmente. Mas funcionou. E nosso filho está vivo. Isso faz de você o homem mais corajoso que conheço. Ou o mais tolo. Talvez ambos. Eles ficaram juntos na porta, observando seu filho respirar facilmente pela primeira vez em semanas. O rancho estava destruído. Metade dos homens se foram. Anos de trabalho haviam sido negociados em uma barganha desesperada. Mas seu filho estava dormindo pacificamente. E isso tornava cada perda suportável. Na manhã seguinte, Donovan deu a seu filho a dose final. O garoto a bebeu sem assistência e pediu mais comida depois. Cor estava retornando ao seu rosto, força à sua voz. O remédio havia funcionado. Contra toda a probabilidade e razão, o conhecimento de Naira havia puxado seu filho de volta da beira da morte. A redenção. Donovan ficou na janela, olhando ao norte em direção ao território Apache que ele não podia ver mas sabia que estava lá. Ele pensou sobre a filha de Naira, que havia morrido desta mesma febre. Sobre a escolha que ela havia feito de salvar seu filho, apesar de ter toda a razão para deixar o garoto morrer. Sobre misericórdia que fluiu de um chão encharcado em sangue antigo. Marcus o encontrou ali. No que você está pensando? Donovan ficou quieto por um longo momento. Sobre dívidas que nunca podem ser totalmente pagas. E sobre o tipo de força que é preciso para escolher cura ao invés de vingança. Marcus acenou lentamente. Aqueles Apache conseguiram seus cavalos. Isso é pagamento suficiente por qualquer medida. Mas Donovan sabia que não era sobre os cavalos. Nunca havia sido sobre os cavalos. Os 1000 cavalos eram apenas prova de que ele entendia o que estava pedindo, que estava disposto a sacrificar tudo pelo conhecimento que havia uma vez descartado como primitivo. O pagamento real foram os 7 dias de humilhação, de aprendizado, de ser forçado a ver a si mesmo claramente e odiar o que viu. Isso foi o que Naira havia exigido e o que Kali havia imposto. Não ouro ou gado, mas transformação. 2 semanas depois, o filho de Donovan estava caminhando lentamente com a mão de sua mãe em seu braço, mas caminhando. A cor havia retornado ao seu rosto e seu apetite com ela. O médico que havia pronunciado que ele estava morrendo cavalgou até o rancho, examinou o garoto e saiu balançando a cabeça em confusão. Nunca vi ninguém se recuperar dessa febre. O que quer que você tenha feito, não deveria ter funcionado. Mas havia funcionado. E Donovan sabia exatamente por quê. Ele passou aquelas 2 semanas pensando sobre a proposta que havia chocado uma tribo inteira.
Sobre como soou como um insulto, mas era realmente o apelo desesperado de um pai traduzido através de ignorância e privilégio. Sobre como Kali e Naira poderiam tê-lo deixado falhar, poderiam ter pegado seus cavalos e dado a ele conhecimento falso que teria matado seu filho. Eles haviam escolhido diferente. No 15º dia após seu retorno, Donovan cavalgou ao norte novamente. Marcos tentou pará-lo. Você já pagou a eles. Seus negócios com os Apache terminaram. Donovan balançou a cabeça. Não, não terminaram. Ele cavalgou sozinho, carregando suprimentos em um cavalo de carga. Quando alcançou o acampamento Apache, guerreiros o cercaram imediatamente com rifles prontos. Ele levantou as mãos, mostrando que estava desarmado, e esperou. Kali apareceu a cavalo com Naira ao lado dele. A expressão do líder era ilegível. Você retorna. Por quê? Donovan desmontou lentamente. Para dizer obrigado. E para perguntar como posso ajudar seu povo da maneira que vocês ajudaram o meu. Silêncio se espalhou pelo acampamento. Guerreiros trocaram olhares. Os olhos de Kali se estreitaram. Você acha que agradecimentos apagam o que você fez? Não, Donovan disse baixinho. Nada apaga isso. Mas aprendi algo naqueles 7 dias. Aprendi que meu povo toma e chama isso de progresso. Nós destruímos e chamamos isso de civilização. Nós roubamos conhecimento e chamamos isso de ciência. Ele gesticulou para o cavalo de carga. Eu trouxe suprimentos médicos, cobertores, coisas que seu povo pode precisar. Trarei mais quando puder. E falarei a verdade sobre o que aconteceu com sua aldeia. Não a história que o delegado contou. A história real. Naira desmontou e caminhou em direção a ele. Seu rosto era duro como pedra, mas ela parou perto o suficiente para falar baixinho. Seu filho está bem? Donovan acenou. Por causa de você. Por que você escolheu misericórdia quando eu não merecia nenhuma? Ela o estudou por um longo momento. Minha filha ainda está morta. Seus presentes não mudam isso. Eu sei, Donovan disse. Mas talvez eles mudem o que acontece depois. Talvez eles signifiquem uma aldeia a menos queimada. Uma família a menos destruída. Uma criança a menos morrendo porque pessoas como eu decidem que o medo justifica tudo. Kali desmontou e ficou ao lado de sua esposa. Ele olhou para Donovan com olhos que ainda carregavam julgamento, mas também algo mais. Algo que poderia ter sido começo de respeito. A proposta que você fez chocou meu povo porque soou como se você estivesse comprando minha esposa. Como se ela fosse propriedade. Ele fez uma pausa. Mas Naira me contou o que a proposta realmente significava. 7 dias onde você estaria indefeso. Onde você teria que aprender de alguém que você uma vez tentou destruir. Onde seu orgulho seria moído até virar pó. Ele deu um passo mais perto. Isso exigiu mais coragem do que eu esperava de você. Donovan encontrou seu olhar. Exigiu desespero. Mas o desespero me mostrou coisas que eu havia me recusado a ver. Sobre o que meu povo faz. Sobre o que eu fiz. Sobre a diferença entre tomar e pedir. Entre conquistar e aprender. Kali acenou lentamente. Fique com seus suprimentos. Não precisamos de caridade sua. Mas se você realmente quer ajudar, então mude como seu povo vê o meu. Impeça-os de queimar mais aldeias. De tomar mais terra. De decidir que qualquer coisa que eles querem é deles por direito. Ele se aproximou, sua voz caindo para algo feroz e final. Seu filho vive porque minha esposa escolheu misericórdia. Honre essa misericórdia se tornando alguém que a merece. Donovan deixou o acampamento Apache enquanto o sol se punha. Cavalgando de volta em direção a um rancho que era menor agora, mas parecia diferente. Seu filho estava vivo. Sua compreensão do mundo havia sido despedaçada e reconstruída. A proposta que havia chocado a tribo nunca foi sobre uma noite. Foi sobre 7 dias de transformação. Sobre um pai aprendendo que algum conhecimento não pode ser tomado, apenas dado. Sobre uma mulher que escolheu curar o filho do homem que ajudou a matar sua filha. Isso foi o verdadeiro choque. Não os 1000 cavalos ou as palavras cruas da proposta, mas a misericórdia que seguiu. E a questão de se Donovan passaria o resto de sua vida tentando ser digno dela.
A história do que aconteceu se espalhou pelos territórios em sussurros e especulação. Alguns disseram que o fazendeiro havia enlouquecido. Outros disseram que ele havia sido enganado. Mas aqueles que conheciam a verdade entenderam algo diferente. Que às vezes a proposta mais chocante não é a que insulta, mas a que pede perdão de pessoas que têm todo o direito de recusá-la. E que o preço real da salvação não é o que você paga, mas quem você se torna depois. E assim termina a história de Donovan Pritchard e um homem que ofereceu 1000 cavalos pelo que parecia ser um insulto, mas que na verdade estava oferecendo tudo por uma chance de se tornar alguém melhor. Um pai que aprendeu que o verdadeiro preço da salvação não se paga com ouro, mas com humildade, transformação e a coragem de encarar o pior em si mesmo. E você? O que achou dessa história? Comenta aqui embaixo, você acha que Donovan merecia a ajuda de Naira? Você teria escolhido a misericórdia no lugar dela? Qual momento mais te impactou? Eu leio todos os comentários e quero muito saber sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho porque toda semana eu trago histórias poderosas do Velho Oeste sobre redenção, sacrifício e as escolhas que nos definem. Clica no joinha aqui embaixo se essa história mexeu com você. Isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias incríveis. Compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que precisa ouvir uma história sobre perdão e segundas chances. Posta nas suas redes sociais e espalha essa mensagem. E não esquece, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber se tem gente de todo o Brasil acompanhando essas histórias aqui. Se você quer realmente apoiar o canal, considere fazer um super chat. Sua contribuição nos ajuda a continuar produzindo essas histórias que precisam ser contadas. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para ver outra história da fronteira selvagem onde uma dívida é paga de formas que ninguém esperava. Histórias onde honra, justiça e sobrevivência colidem no deserto americano. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história que vai te fazer pensar. Até lá, que Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu!